Em nome do rei, passando para deixar uma mensagem clara, de algo importantíssimo. E eu vou ler o texto e assim vou interpretá-lo da melhor maneira possível para você e lembrar o que foi feito por meio dele. Vamos lá. Diz assim: o desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Vamos lá. O que quer dizer? O que o provérbio quis falar com isso? O Provérbios, Salomão quis dizer, o rei declara que as pessoas que atrás lutaram, as pessoas que lá atrás se arriscaram, que representaram e bem um todo, um povo, uma sociedade, um bairro, uma cidade, né? Um estado, elas, tudo com que elas fizeram de útil para crescimento e evolução daquele local, foi algo que fez bem à sociedade, porque foi base, foi como eu sempre falo, sapata para um determinado povo, sapata para um determinado cidade. Então, pessoas se arriscaram, pessoas se dispuseram, pessoas se importaram com outras pessoas que faziam parte daquele local e daquele lugar. É por isso, daquele determinado grupo, que possa ser um grupo, se baseia assim, em cidades, se baseia em bairros, se baseia em ministérios, se baseia em tudo que você imaginar, que tiver pessoas, um conjunto, ou como diz a mensagem, em Provérbios, havia um desejo sobre o que eles fizeram. Justos, situações, coisas que levaram que fariam digno que eles trabalharam e se esforçaram para manter-se em um determinado grupo, que foi base para que os próximos soubessem construir. Sob sábia direção, repito, essa era a esperança deles, essa era o desejo deles, certo? Sobre a base que mantiveram em um determinado grupo, saber se construir, saber levantar e não fazer o oposto, destruir, porque isso é que resulta em bem, tá? É o resultado que é seguir, é respeitar a maneira com que foi se formado um viver, uma conduta, uma cultura de um lugar, de um grupo, uma forma de meio que era válido e tinha resultado. Resultado que a Bíblia fala de bem. Se o povo é unido, se um povo de um grupo é unido, se um grupo se respeita, se um grupo tem temor às coisas de Deus, se um grupo tem é, sensibilidade de se compadecer por pessoas que possam ser direcionadas por você, né? Se um povo tem prontidão para resolver problemas, se o povo tem disposição para ajudar, se o povo tem competência para assumir responsabilidade de fazer bem feito, se um povo tem, se um grupo tem, entendeu? Então, isso que foi feito em base por representantes que levantaram essa base, essa base desse grupo, que eu repito, possa ser um ministério, possa ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser uma nação. Foi para que o desejo deles é para que resultassem bem, que valesse a pena os que vieram depois e respeitassem como eles direcionaram e se esforçaram para ser mantido uma maneira útil, uma maneira agradável e uma maneira perfeita, que trataria o justo e o injusto, o bem e o mal, de maneira racional. Enfim, sob razão, né, fato, que refere-se àquilo que é o útil, aquilo que deve ser feito com aquilo que você merece, né, com aquilo que é digno do seu proceder. Enfim, isso era o desejo de pessoas que agora estão descansando, estão em paz, pessoas que ainda estão vivas, né, representadas por uma determinada gestão, o seu local, e outras estão vivas, outras foram embora, estão em glória, estão em descanso, e outras estão vivas, e onde estiveram, pelo que puderam fazer, sob sua responsabilidade, fizeram, né? E há um intuito para isso. O que eu quero dizer é que pessoas passaram noites mal dormidas, pessoas foram perseguidas, pessoas
deram melhor, não só pelo dinheiro, mas pela disposição de se importar com cidadãos que eram representadas por elas, que ele representava elas, né? Então isso fala de gestão, isso fala como eu falei, de grupos, tá? Que pode ser especificado em várias maneiras, como diz aqui a palavra. E o desejo dessas pessoas que lá atrás assim, se posicionaram é o que resultou em um bem. É o que resultou em uma construção. Mas o texto continua e ele fala a esperança dos ímpios em ira, porque essas pessoas que tiveram esse posicionamento, lógico, construtivo, evolutivo, tá? Foram direcionadas sob sábia direção. Se deu certo e fez bem, sabe a direção de Deus. Totalmente. Não tem como você duvidar. Se deu certo e fez bem, é porque foi sábia a direção de Deus. Agora, quando diz o texto final, o finalzinho do versículo, a esperança dos ímpios em ira. Porque a esperança dos ímpios é fazer totalmente o oposto que essas pessoas fizeram. É destruir. É desmontar. É acabar com a sapata e fazer outra coisa. É acabar com a base e fazer da maneira com que eles querem fazer. Totalmente desproporcional a um grupo que se relata sobre um determinado local, ambiente, lugar, e causam o oposto de evolução, é devolução, o oposto de criação, é destruição, o oposto de produzir, é infertilidade. Porque infertilidade, aquilo que é inútil, não produz, que é útil. E fertilidade é aquilo que uma terra produz. Pergunta se a terra, quando ela está sadia, ela não produz fruto. Tudo que cai, ela produz. Quando a terra está doente, ela não produz fruto. Porque tudo que cai, ela está doente. Quando ela arranca árvores, é queimado árvores que não. Imagina o que seriam essas árvores. Eu posso falar para você aqui, basicamente, árvores plantadas por Deus faz parte, são significados de fragmentos do céu. Seria outra palavra. Enfim, para não entrar nesse assunto agora, para continuar na palavra, é que aquilo que os ímpios, a esperança deles é totalmente fazer o oposto, porque a natureza de tais não é assim, mas a natureza dos justos que recebem sábia direção para construir sob respeito, tradição de que seus pais, nossos pais, os representantes, estavam sob a gestão de um lugar, estavam sobre outros que deram direção, que vieram suceder, sobre os demais. Deu, tipo, uma ligação chegou a outra, tá? É seguir um trabalho. Tipo, hoje no governo do Pernambuco, um exemplo, está sob uma pessoa que seguiu um trabalho sério e está seguindo. E só tem a se multiplicar. Por quê? Sabe a direção e a graça de Deus para isso. Só aumentar. Uma prefeitura, se tiver sábia direção, permanece. Não. Haverá sábia direção para o grupo daquele local. Souber escolher outro que faça jus e faça o que deve ser feito. E se essa que está presente não acordar, não ficará muito tempo e nem terá outra oportunidade outra vez. Enfim, um bairro, como você se dispõe num lugar que você mora, se você se importa com você, principalmente, sua família, suas pessoas que estão ali, né? E como você se posiciona a respeito de segurança, de atenção, de cobertura, daquilo que lhe tem que vem como direito. Porque isso é a esperança de pessoas que deixaram isso para a gente pensar assim. Pessoas lá atrás, que já foram para a glória, então outros já não estão vivos ainda. Mas sobre as suas gestões, eles trabalharam, se esforçaram, focaram para isso ser vivo e não ser morto. É por isso que a esperança dos ímpios é fazer o oposto. E isso leva ele à ira, quando se retrata ele à ira do que Deus idealiza a humanidade a crescer, que é através da sua sábia direção. É assim que evolui, tá? É sob uma sábia direção, não é sob uma burra direção. O burro direção é retroceder, é fazer totalmente o oposto do que pessoas fizeram lá atrás. É destruir o que foi a base de algo vivo, sólido, idealizado por pessoas de referências em seu lugar, na sua habitação. Então, o que causa a ira é não só a ira de quem idealizou a base e o princípio, de quem também teve a administração para isso, como também de quem enxerga que isso está desproporcional ao que era. E não deve ser. Enfim, o desejo do justo resulta em bem. Por quê? Nos fez bem, se somos um povo vivo, respeitado,
diferente, seja em sua cidade, bairro, cidade, estado, nação. Se temos características que nos diferenciam de outras nações, de outros grupos, entendeu? Se temos características vivas em nosso sangue, em nossa linhagem, em nosso grupo cidadânico, em nosso grupo do Estado, nosso governo, pô, é porque resultou em bem. Pessoas terem feito isso, pessoas se importarem com isso. E quando outras não fazem o contrário, os ímpios, aqueles que destroem totalmente as tradições e as bases que foi montado um viver e uma conduta de respeito, segurança, reverência, temor, entre outras formas, como igualdade, onde a lei é baseada nessas próprias características e fragmentos do céu, onde toda a Bíblia idealizou todo tipo de lei em todo o mundo, em todo o planeta, principalmente nossa Constituição, ela tem base de lá. Enfim, o texto segue. Os desejos dos justos, aqueles que estiveram sobre lá atrás, resultem bem, tá? Eles desejam, jaram que a nossa nação, que a nossa geração fizesse melhor do que eles. Agora vou aprofundar. Fizesse melhor do que eles. Não que a próxima geração fizesse o oposto, pior, com ações insignificantes que eles não fizeram. E lutaram para que a gente pudesse pegar o negócio melhor, mais moderno, mais já pronto para fazer melhor do que eles. E não pior. Porque isso resulta em bem. Já a esperança dos ímpios é fazer pior, cada vez pior, e destruir o que eles fizeram. Enfim, isso causa ira. Tanto de quem viu, quem está vendo, e de Deus, que dá a sábia direção sobre as coisas que devem ser feitas. Essa é a mensagem de Provérbios, um Provérbios importantíssimo da Bíblia. O 11. O desejo do justo resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Em nome do Rei, que Deus abençoe, o Rei abençoe com essa palavra e você possa interpretá-la. Você vai entender. No seu local, no seu grupo, você vai entender o que ela quer dizer. Pense, raciocine, quando você enxergar você ouvir essa mensagem. E em nome do Rei, ela te posicione a trazer luz no teu coração, na tua mente. Porque essa mensagem, ela é como uma lamparina num lugar escuro. Em nome do Rei, eu já abençoe. E vamos lá. Para continuar uma parte 2 dessa mensagem de Provérbios capítulo 11, versículo 23, né? O desejo dos justos, que resulta em bem, é multiplicar, tá? É multiplicar. Quando não se multiplica, pessoas substituíram esses e quiseram mudar o direcionar, que vinha por sabedoria de construção, de evolução, de domínio, né? De crescimento, de desenvoltura, e não pelo contrário, certo? Porque eu falei uma vez para uma cidade, eu falei uma vez em um lugar que eu estava, falei assim, olha, escutem, o que faz de uma cidade grande não são quantas indústrias elas têm, não são quantas prédios eles têm. Isso torna ela grande também, mas não é nesse ponto de vista que procede e importa. O que torna uma cidade grande é o povo em que nela habita. Se o povo cresceu e se mantém em respeito, em conduta cujo as leis nos obrigam a andar assim nelas, hoje estaremos totalmente presos, mortos, porque elas são para nossa correção, nosso domínio, nosso controle. Tá? Porque pessoas sem saúde não agem de maneira sóbria, não agem de maneira sadia, não agem de maneira sensata. Então, quando a mensagem fala que o desejo do justo resulta em bem, é porque, de fato, eu declaro, o povo, certo? Ele que faz tornar a cidade grande. A cidade pode ser enorme em extensão, mas ser minúscula no principal, no povo. Entendeu? Então o que traz uma cidade grande, destaque e vista, tá? Não como perfeita, mas uma cidade que procura manter suas raízes e desenvolve-se através disso. É a cidade cujo povo se respeita, cujo povo se ajuda, cujo povo
está em respeito à sua conduta cidadânica de viver, que é baseada em leis, é baseada em diretrizes que são baseadas na Bíblia. Ué, a Bíblia inspirou tudo, que é útil, perfeito e agradável. Perfeito. Enfim, a mensagem. Então, uma coisa eu vou deixar bem clara. Pessoas que assumem e querem se passar quando não são, prestem atenção. Pessoas que assumem alguma visão de grandiosidade quando são minusculamente pequenos por conta do que eles carregam, tá? Que é o que eu falei aqui. Então, o que é que eu quero dizer? Vamos supor uma ideia de matemática. Vamos lá. Na lei da matemática, quando se pega uma base de um número e se o expoente é o dobro do que ele é, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, exemplo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. E 10 vezes 10, 100. Multiplicação, crescimento. O resultado é maior. Porque isso é o que é feito com filhos, com os pais dos nossos pais, passando pra gente, geração por geração, para multiplicar e crescer. Nunca ficar inerte. Não foi para isso que eles viveram. Não foi para isso que eles nos criaram. Não foi para isso que a palavra diz. Foi resultado em bem. O desejo deles era esse. Não foi para isso. E quando alguém se aproxima e faz o oposto, que eu vou dar o mesmo exemplo, quanto é 2 vezes 0? 0. 4 vezes 0? 0. 5 vezes 0? 6 vezes 0? 0. 7 vezes 0? 0. 5 vezes 0? 0. 8 vezes 0? 0. 9 vezes 0? 0. 10 vezes 0? 0. Porque todo um número na lei da matemática que se multiplicado em base, número positivo ou negativo, que se multiplica como expoente de 0, é 0. É uma lei matemática, certo? Então, o que eu quero dizer? Que nossa base é justamente aquela que foi destinada, que foi construída, que foi mantida, que foi exercida por pessoas que deram total melhor para isso, esse desejo ser mantido, certo? Então, aquela geração foi importante para que essa geração tivesse uma direção de como continuar e não se perder, porque eles deram um caminho. Se a cidade está, se o grupo, se o local está em respeito e ainda em gratidão ao que foi construído, nossa missão é melhorar cada vez mais, ou seja, aprimorar sobre razão, fato, razão, que é a palavra fundamental para a gente. Enfim, quando você faz o contrário, semelhantemente o expoente, que multiplica o respeito e a conduta que a gente aprendeu a levar, que nossos pais aprenderam a levar, tá? Isso multiplica o que a gente aprendeu com eles, vamos multiplicar para outras pessoas também, com nossos filhos, nossas filhas. Isso é o ideal, é pegar o que a gente recebeu e fazer melhor. Essa é a natureza, pegar o que recebeu e fazer melhor, não fazer pior ou ficar inerte, morto, sem multiplicar. Pelo contrário, pegar o que eles multiplicaram e diminuir, fazer totalmente menor do que era. Pensou já nisso? Enfim, nos locais, nos grupos, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, se alguém está fazendo isso, precisa ser detido. Porque separado, tirado, expulsado, porque não é digno, cara, de estar no lugar de pessoas que deram vidas, trabalharam, viveram naquele local. Pessoas que até são cidadãs, né, daquele local, e outras que não são, vai ficar fazendo isso. Já pensou? Nem daqui são. Então, elas representam porcaria nenhuma, são porcaria nenhuma. E, resumindo, por não serem nada, por subtraírem, não multiplicarem, são nada. Isso mostra como são significantes, porque elas não multiplicam, elas subtraem. E o que é uma base de número multiplicado por 0? É 0, porque o expoente 0 não torna em 0. Entendeu? Então é isso. Tudo que é multiplicado em 0 é 0. Por isso que na lei da matemática e na lei da nossa vida, é da mesma forma que Deus fez.
Se a multiplicação não vir dele e a base for nele, cara, não tem resultado. É só pessoas diminuindo. Ela subtrai, 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 subtrai. E a subtração é tão grande, vai tão além, que vai terminar já não existindo mais nada. Entendeu? Existindo mais nada. Então, eu falei até uma. Eu falei até uma música brincando uma vez. Eu falei, ó, e tá faltando espírito no planeta dos. Que é uma canção muito famosa. Enfim, popular. Então, assim, a direção de Deus é pelo Espírito, é pela palavra, é pelas coisas que a gente aprendeu, que foi ensinou pais, mães, nossas famílias atrás, representantes atrás, gestões atrás, que tiveram base, respeito, reverência, tradição, seguiram as tradições, seguiram com cuidado de só crescer, não tirar. Quando tira, cara, a direção. Aí o povo se arrebenta. E com sábia, o povo levanta, o povo fica de pé, o povo fica vivo e acordado. Então, sobre isso, nunca vai faltar. Porque o Espírito de Deus é ilimitado, infinito. Então, pessoas que querem se passar por esses que subtraem devem ser tiradas, cara, separadas, devem ser expulsos daquela nossa presença, devem, cara, em lei, eu digo aqui em lei, sobre o constrangimento que causam, tá? E que a gente tem todo o poder, cara, de fazer eles se sentirem desprezíveis por isso. Tem todo o poder, tem toda a autoridade, a ação aqui de Deus, a palavra. E em lei, aquilo que é racional, lógico, mas causar essa mudança. Porque, cara, se não cresce, desapareça, se é útil, se faz crescer, com a base que foi montada, velho, é outra coisa diferente. Mas quando tira, cara, não é útil, velho. Só vai fazer você tropeçar, só vai fazer nem tropeçar. Ficar pior do que você, como estava sendo formado, era. Ou seja, a sociedade, ou seja, a cidade, ou seja, o seu bairro, ou seja, as pessoas que você cresceu e cresciam numa linha de limites e hoje não há mais. Entende? Ou seja, é, é, elas devem ser tratadas, cara, com total desprezo. Foi o salmo que eu estava lendo ontem. Os orgulhosos, que não reconhecem Deus, os que desprezam as coisas de Deus, a direção de Deus, devem ser tratados com desprezo. Os que reconhecem, os que devem ser tratados com honra. Essa é a direção dos Salmos 15 que eu falei ontem, lembra? Com honra, os que reconhecem, os que dão valor, importância, honra, aos que os outros passassem lá, os que lá atrás fizeram nesse texto que eu acabei de falar. Até ligou até, eu não estava nem esperando, mas ligou. O desejo do justo resulta em mim. Liga, né? Por isso deve ser tratado com honra os que assim pensam como eles. E honram o que eles fizeram, né? Então é isso. Já esses, com desprezo, que causam totalmente o oposto de evolução. Só descrédito, só perca de brilho, só falta de status, porque acha que está no status, mas não está. Repito, o que faz de uma cidade grande não é a sua extensão territorial, não são os prédios, não são as fábricas, são os povos, rapaz. Pode estar uma cidade cheia de prédios, cheia de coisas, tem um monte de gente morta, sem vida, entendeu? Porque se não decreta quem construiu o povo para poder o povo construir a cidade, não serve de nada. Todo o esforço deles é inútil e vão. Então respeitemos aqueles que vieram antes da gente. Respeitemos aquele que direcionou nossos antepassados, nossos antigos gestores, nossos antigos líderes, os que estão hoje. E a gente tem valorização e tem ação para tirar. Porque assim, você só começa a errar, Deus sempre ensinou isso na história, quando o erro não é detectado. Quando ele eu posso tratar ele da melhor maneira sábia e racional possível. Por quê? Ele foi detectado. Então, para isso tem vacina, para isso tem um exemplo é uma doença, certo? Tem vacina, tem remédio, tem tratamento, tem cirurgia, tem ações que vão executar o problema. Vão executar o problema. Você entendeu? É isso. Preste bem atenção. E patetas que se passam por esse que subtrai esse grupo, esse povo, e querem representar como se achando grande, não são nada. Mostram como são insignificantes. Porque só tiram, cara. Tiram.
E aí acham outras abestalhadas que acham que estão dando crédito e status, mas só estão afundando cada vez mais. Então, que patetas, que pessoas como nós que enxergamos isso, tomamos posicionamento a respeito e botemos para fora, velho, qualquer espiritualidade que queira mudar nossa cidade que não foi construída assim. Nosso estado tem um espírito, cara, muito antigo. Se você estudar a história do estado, você vai entender porque foi tão famoso na sua época de colonização. E é algo tremendo, perfeito, que poucas pessoas percebem isso. E as que percebem mantêm os olhos brilhando, porque sabem que sangue levamos na veia. Nossa nação, nossa cidade, como eu falei, para deixar espíritos ou pessoas inúteis, pegadores de carona, porque não são daqui, não são desse lugar, não nasceram aqui, e fazerem um destino totalmente oposto ao que foi direcionado por Deus através de pessoas que lá atrás fizeram bem feito. E deixaram em nossas mãos para fazer também. Entendeu? Em nossas mãos, nossa geração. Eis aí o esforço. E eis o que a palavra fala. Resultem bem o desejo deles para que a gente continue. E faça jus. E faça melhor do que eles fizeram. E não entregar a porcos, a ratos, a parasitas que só subtraem. Tu acha que esse parasita dá em quê? Já estudou os parasitas. Eles só tiram. Hospedeiros devem ser destruídos, tratados com métodos de execução para a sua própria aniquilação. Ou seja, até que fique saudável e não haja mais sobre nós, nenhum organismo, nem ninguém, esses tipos de seres. Em nome do rei, esse é o complemento de que patetas, como 3 pessoas que você imagina quem são, vão breve ganhar o seu destino. E não é aqui em vida, porque a palavra de Deus ela é clara e ela não é injusta, nem muito menos mente. Ela é visionária, enxerga o que é feito e o que vai acontecer. Então, em nome do rei, pegue essa palavra e tome seu posicionamento a respeito de como cidadão que respeita a lei e cresceu sobre assim, e que se respeita por ter crescido assim, e não vai deixar ninguém, porque você é vivo, cara, você tem filho, você tem irmãos, você quer algo melhor, porque deixaram algo mais melhor para você, uma condição boa. Mesmo a gente é o nosso desejo, é deixar melhor para as pessoas que vêm depois da gente, irmãos, filhos dos nossos filhos. O intuito da natureza sempre é sempre fazer com que eles vivam, pensem e façam melhor que a gente. Sempre é esse. Beleza? Em nome do rei, firme e atento, porque não tem como escapar do que é real e firme a se cumprir. Em nome do rei.